Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David Aquino e hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre diagramas DER e MER, uma introdução à modelagem de dados. Nesta apresentação, exploraremos os conceitos essenciais dos diagramas DER, diagrama entidade relacionamento, e MER, que é modelo entidade relacionamento. Você descobrirá o que são esses diagramas e sua finalidade, os principais componentes como entidades, atributos e relacionamentos, a importância da modelagem de dados para bancos de dados eficientes. Prepare-se para entender como essas ferramentas ajudam a estruturar informações e melhorar a comunicação entre equipes. Vamos começar? Mas antes, eu preciso que vocês entendam qual a diferença entre os dois. Vamos começar pelo DER, Diagrama Entidade e Relacionamento. Ele foca em entidades e relacionamentos, como já diz o nome. Ele é mais abstrato e tem um menor detalhamento dos dados. Por quê? O intuito dele é mais para mostrar o fluxo dos dados. Qual dado se relaciona com qual, é, como é esse tipo de relacionamento e por onde ele passa, por onde ele tem que passar. O MER, ele inclui atributos detalhados, ele é o mais próximo da implementação do modelo lógico, e ele tem uma maior especificidade e clareza. Conceitos básicos. Definição do DER. Diagrama de entidade relação ou relacionamento, como preferir, são representações gráficas que mostram as entidades em um sistema e os relacionamentos entre elas. Eles são usados para modelar a estrutura lógica de um banco de dados, permitindo uma visualização clara e concisa de como os dados se interrelacionam, essencial para a organização de informações. As suas finalidades são: eles ajudam analistas e desenvolvedores a entender como os dados estão organizados, otimizando a criação de sistemas, a integridade dos dados e o desempenho do banco. E os seus componentes são entidades, que representam objetos ou conceito, por exemplo, cliente ou produto, atributos, que são informações que descrevem as entidades, por exemplo, nome ou CPF, relacionamentos, como as entidades se conectam, por exemplo, cliente compra produto, isso é um relacionamento, e chaves primárias e estrangeiras, usadas para identificar e ligar registros. A chave primária, ela liga, ela vem como chamada, e ela é usada como estrangeira em outra entidade para poder ser chamada e eles fazerem uma ligação. Isso vocês vão entender melhor quando vocês usarem as definições de DER para poder fazer os seus scripts de OSQL Server ou outros modelos de relacionamento. Definição do MER, modelagem entidade-relação. Expandem o conceito de DER ao incluir atributos e características das entidades. Eles são utilizados para descrever as estruturas de dados de forma mais detalhada, facilitando a compreensão de como os dados são armazenados e acessados no banco de dados, além de ajudar na identificação de requisitos de negócios. Os principais componentes do EMR são as entidades fortes e fracas, atributos simples e compostos, relacionamentos com cardinalidade, generalização e especialização, e identificadores, que é a chave primária, a qual eu havia comentado no slide passado. As vantagens do MR são: ele ajuda a identificar requisitos de negócio, facilita a modelagem lógica do banco de dados, ao qual eu já havia comentado, permite maior precisão na criação de tabelas, melhora o entendimento entre analistas e desenvolvedores. Então, todo esse processo de documentação, de levantamento de diagrama, ele vem para ter um melhor entendimento dos requisitos do cliente ou da empresa que os próprios devs trabalham. Então, com um diagrama desse, os devs vão estar cientes do que vai estar acontecendo, do fluxo dos dados, de como os dados vão ter a entrada, e o pessoal de banco de dados também vai ter a mesma ciência, então está todo mundo falando a mesma língua. Vai estar tudo documentado. Importância na modelagem de dados. A modelagem de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois define de forma lógica e estruturada como os dados serão armazenados, acessados e relacionados em um banco de dados, por meio de técnicas como os diagramas DER e o MER. É possível representar graficamente as entidades, atributos e relacionamentos, promovendo uma visão clara e compartilhada entre equipe técnica e stakeholders.
Essa prática contribui para a redução de inconsistências, evita redundâncias e facilita a identificação de requisitos de negócio. Além disso, uma modelagem bem elaborada melhora o desempenho do banco de dados, garante integridade referencial e serve como base para a modelagem física e implementação eficiente do sistema. Em suma, a modelagem de dados assegura que o sistema seja escalável, coerente e alinhado aos objetivos organizacionais. Então, o que que quer dizer? Com tudo documentado da modelagem de dados usando o DR e o MR, fica muito fácil e todo mundo fala a mesma língua. Quando a equipe de desenvolvedores ou a equipe de banco de dados levar isso para o cliente, se eles levarem isso diagramado e modelado, eles não vão precisar ter o trabalho de realmente desenvolver até que o cliente realmente valide. Pode ser que em um sistema de compras o cliente veja lá, eu tenho uma entidade aqui que é o cliente PJ e ele não está sendo relacionado. E a equipe de desenvolvedor pode não ter pegado isso de primeira no levantamento de requisitos. Isso geraria um retrabalho, um aumento de custo no projeto e um descaso muito forte com o cliente. Então é por isso estar tudo documentado. É uma boa prática e é uma prática muito usada. Elementos dos diagramas. Entidades e atributos. Atributos são propriedades que descrevem essas entidades, por exemplo, nome, preço e data. E entidades são objetos ou conceitos do mundo real com existência independente, por exemplo, cliente e produto. Então vamos lá. Vamos supor que ali na foto da direita, aquele entity 1, ele seja na verdade cliente. E os seus atributos seriam nome, CPF e endereço. Então, para cada exemplo de objeto, ou melhor dizendo, entidade, a gente vai ter atributos que descrevem eles, ou que de alguma forma vão nos ajudar a ligar a eles. Os tipos de atributos são simples, como CPF, código do produto; composto, como endereço e rua de cidade, CEP. O composto, ele fica meio difícil de entender, mas ele funciona melhor quando você pensa no endereço inteiro. Por exemplo, Rua Comandante Taylor 98. Se eu colocar isso tudo dentro de um endereço, eu vou ter tipo string e eu vou ter tipo inteiro, ou possivelmente até float. Então, é dois tipos diferentes. Eu até poderia colocar tudo como string, mas ele fica como composto porque ele tem espaço também. Então, isso é o que torna um tipo de atributo composto. Monovalorado, por exemplo, data de contratação, um único valor. Multivalorado, telefones, um cliente pode ter vários. A gente pode usar outros exemplos também. Um cliente pode ter um CPF, um CNPJ. Derivado, idade, calculada a partir da data de nascimento. O derivado, ele normalmente ele tem um cálculo atrelado a ele. Ele vai ter um algoritmo que está calculando alguma coisa. Como, por exemplo, taxa de pagamento. Pode ser que já tenha alguma conta parecida e isso vai tornar ele um atributo derivado. Por que detalhar atributos? Evitar redundâncias, garante precisão nos dados, orienta a criação de campos no banco de dados. Relacionamentos e cardinalidade. Relacionamentos descrevem como as entidades interagem entre si. A cardinalidade especifica quantas instâncias de uma entidade estão associadas a quantas instâncias de outras. Compreender a cardinalidade é essencial para modelar a dinâmica entre diferentes entidades, seja ela um para muitos ou muitos para muitos, permitindo uma representação precisa das interações e o fluxo de informação. Exemplo clássico: cliente compra produto, aluno cursa disciplina, funcionário trabalha em departamento. Então, um funcionário, vamos pensar assim, ele vai trabalhar em um departamento, mas um departamento vai ter N funcionários. O N, quando eu falo, é muitos, tá bom? Um aluno cursa uma disciplina, e uma disciplina tem vários alunos. Um cliente compra um produto, mas um produto pode ser comprado por N clientes. Por que que são importantes? Definem regras de negócios. Por exemplo, um cliente pode ter N pedidos, evitam inconsistência, um pedido sem cliente, por exemplo, e guiam a implementação no banco de dados, que são as chaves estrangeiras. Conclusões.
DER e MER são a base para banco de dados bem estruturados. Vamos recapitular o essencial. Dominar DER e MER é essencial para organizar dados complexos de forma intuitiva, comunicar regras de negócio entre times técnicos e gestores, evitar erros antes mesmo da implementação do banco de dados, aquilo que eu vinha falando para vocês. Antes mesmo de você implementar o script e de você modelar ele no código, você leva a representação gráfica do que você está projetando para aquele projeto e aquilo já vai ser validado com o cliente final ou com a possível equipe. E quais são os próximos passos? Aplique esses conceitos em um projeto real. Experimente ferramentas como MySQL Workbench ou Draw.io, que é para você fazer os seus diagramas. Revise modelos sempre que novas regras surgirem. O que eu deixo de dica para vocês é muito de enxergar e procurar modelos já prontos de DER e MER, ver a cara de cada um e entender o que muda de um para o outro. Por exemplo, a cardinalidade, ela é muito usada no DER. No MER, ela não é tão usada. Depois que for entendida essa parte de levantamento de requisitos e, de certa forma, engenharia, é muito importante escolher uma linguagem relacional para você poder evoluir os seus projetos. Os diagramas que você está fazendo agora com esses estudos, depois você vai passar ele para um script e vai ver se está tudo adequado. É muito importante testar os seus conhecimentos e nunca é demais. Obrigado pela sua atenção. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu estou a postos para responder. Lembrando que a gente tem a inteligência artificial, lembrando que a gente tem também artigos que você pode estudar e livros também. Eu aconselho muito e recomendo muito essa prática, pois isso vai enriquecer muito os seus estudos e as suas noções. Peço que se inscreva, caso tenha gostado do conteúdo. E é isso. Tchau, tchau.